importam de eu ficar aqui embaixo? Não? Eu agradeço. Diácono, o senhor pode desligar aquele ventilador? Vai me ajudar. Por favor. Como vocês estão? Tudo bem? Amém? Podem se sentar. Podem se sentar. Não, aqui tá ótimo. Eu fico no meio. Confesso para vocês que eu me sinto melhor aqui embaixo. Precisa não. Meus queridos e amados irmãos, hoje, bom, sempre é muito desafiador, né? Estar aqui à frente, falando da palavra de Deus, uau! Não é algo simples. Sempre terei medo disso. Ainda bem, né? Que a partir do momento que não, aí a gente tem um problema, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e vem trabalhando no meu coração há muitos dias. Eu acho que desde quando fui convidada a falar sobre isso. E ainda não cabia muito, não encaixava no tema, mas o Senhor Espírito Santo é maravilhoso. Ele dá, né? Ele dá insights, ele dá abertura de mentes, e é isso que importa, não é? É isso que importa, o cuidado dele, porque ele vem me tratar para daí falar com vocês, e daí aqui de novo a gente passa por esse processo de transformação que a gente cantou, né? Cantamos ou não cantamos? Então vamos lá. Meus amados, a prof é ruim nisso. A prof não vai conseguir. O meu cérebro não funciona assim. Perdão, Rua, te adora te ouvir, mas hoje você pode sentar, meu amado. Meus amados, pergunta para vocês. E vocês sabem que a gente, quando está aqui, a gente gosta de participar. E as perguntas vão fazer com que a gente comece a pensar, refletir e compreender o que a palavra vem nos ensinar nesta noite. Então, eu vou te fazer uma pergunta direta. Quando você pensa em Deus, porque você conhece Ele, certo? O que você pensa sobre Ele? Pode falar, um de cada vez e dá certo, a gente consegue ouvir. O que você pensa? O que você conhece de Deus? Quando você pensa, nossa, Deus é assim, que lindo. Alguém? Algum palpite? Amoroso, piedoso, criador, misericordioso, mantenedor, grandioso, protetor, pai. Nossa, que lindo pai. Ele é pai. Deu a vida. 2 vezes, né? E vai dar uma terceira. Vamos lá? Mas de tudo isso que vocês falaram que é muito verdade, eu vou me ater em um. Os outros, inclusive, são sinônimos. Muitos deles são sinônimos. Mas eu vou falar do amor dele. Ele é amor. Meu Pai do céu, o que é amor? E parece ser uma redundância, porque a gente vive falando sobre isso, não é? Ele é amor. E o mesmo amor que ele quer que nós... a Rose entendeu já diretamente. Que nós tenhamos. Porque só a partir disso é que a gente consegue compreender esse amor. Faz sentido para vocês? Pouco, nenhum ou todo sentido? O que vocês acham? Todo sentido? Agora, quero fazer uma pergunta para vocês. Eu amo isso porque eu fui transformada através deste processo. Enfim. Se você ama a Deus, você conhece que Ele é amor, certo? Logo, você entende que se Ele é amor, nós somos amor.
E aí, a pergunta que não quer calar. Ser discípulo de Jesus. Alguém tem compreensão do que é ser discípulo de Jesus? Seguir Jesus. Maravilhosa. A Júlia respondeu. E o que mais? Praticar o quê? Praticar os seus ensinos. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele praticou os ensinos? De que jeito? Ele ensinou? Atitude, Sandra, é isso aí. Ele fez. E aí, olha só, um convite para vocês. Se somos discípulos, fazemos. De corpo. Presente. Não de forma demagógica, né? Falo que faço, mas não faço. Esse é muito fácil. E tá cheio de coisas assim, né? Por aí, né? Façam o bem. Ou existe aquele que faz o bem e mostra que faz. Isso é estranho também. É um bom começo para entender esse amor de Jesus, de Deus, ser um discípulo de Jesus. Porque daí a gente faz uma coisa muito importante, que é conhecer e dar espaço para que ele transforme as nossas vidas. E a gente cantou isso hoje, não foi? A gente cantou que a gente deseja ser transformado. A Emily trouxe um louvor lindo que diz assim: eu não serei transformado se eu não for machucado. Que paradoxo isso, não é? Vocês sabem o que é paradoxo? É uma coisa que não tem sentido com a outra, mas tem todo sentido. Porque as situações, por mais desafiadoras que sejam, elas nos provocam de forma ardilosa, dolorosa, mas tem propósitos. Mas é um paradoxo, porque eu não entendo, não faz sentido. Mas tem um propósito, tem um fim. E o mais lindo de todos é que nesse processo há o processo de transformação, que sozinho é tão difícil. Sozinho é como impossível. Por isso, conhecer a Deus, aceitar esse processo de transformação, aí vai ser possível. Aí é transformador. Aí é completo. Por quê? Essa é a pergunta de 1 milhão. Por quê? Alguém tem um palpite? Não? Posso então falar? Sim. Vou falar. Porque a partir do momento em que eu renuncio o meu eu para conhecer a Deus, eu dou espaço para Ele. E aí eu renuncio a todas as minhas vontades, a todos os meus interesses. Abandono tudo aquilo que me aprisiona a viver essa liberdade. E eu sigo a Ele, obedecendo a Ele. Ai, obedecer a Deus é tão bom. Jamais na sua vida pode ser um fardo. E aí vem uma outra coisa que a gente fala, né? Conhecer a Deus é libertador, não é um fardo. O fardo é aquilo que eu falo sempre para os meus alunos, e alguns deles estão aqui e eles vão poder confirmar isso que eu estou dizendo. O inimigo das nossas almas nos aprisiona e nos faz de marionetes dele, se a gente permitir. Deus não.
Ele liberta. E a palavra dele nos diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é libertador. É ou não é? Falo ou não falo? Falo. É libertador. Mas eu preciso fazer o quê? Uma escolha. Qual é essa escolha? A renúncia. A renúncia do eu. Isso é complexo, eu sei, porque eu vivi isso, eu sei. Mas se você tiver interesse, procure a gente, né, pastor? A gente ajuda. Tem um trabalho lindo aí. Bom, a gente vai ler agora Mateus 19, 21, porque Deus tem um padrão. E o padrão dele é alto, médio ou baixo? O que vocês acham? Qual é o padrão de Deus, gente? Médio, alto ou baixo? Alto. Amém. Graças a Deus. Padrão de Deus. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, olha que lindo, perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Só daí depois você vem e me segue. De quem é essa história? Do homem rico, do jovem rico. Qual que é o fim dessa história? O jovem rico foi lá, vendeu todos os seus bens, distribuiu todo o dinheiro a todo o povo e seguiu Jesus? Não. Aí há algo interessante nesse ponto, que é o seguinte. Jesus tentou negociar com ele? Jesus foi atrás dele e falou assim, filho, então se você não quer vender tudo, vende metade só, então. Aí você fica, né, com metade, a outra metade você distribui para os pobres, daí você me segue. Jesus fez isso? Por quê? Porque o padrão dele é alto. Ele não está aberto à negociação. Tem coisas na vida da gente que elas são inegociáveis. E Deus, ele não está aberto para negociar. Quiçá um pouquinho. Ele quer você por inteiro. Eu ouvi na rádio esses dias uma interessante analogia, uma interessante história que me pegou de um jeito diferente, porque eu sempre a ouvi de uma maneira e essa foi de uma outra maneira. Estava lá uma pessoa em cima do muro. De um lado, Jesus, e do outro, o inimigo. E Jesus dizia para o jovem, ou para a pessoa, ou para a jovem, enfim, para quem estava lá em cima do muro: venha para cá, não fique aí em cima. Venha, vamos. E ele olhava para o outro lado e o inimigo não falava nada para ele. Aí ele tornava a virar para o outro lado, na tentativa de ser, né? Para tomar uma decisão, ele precisava ter uma contrapartida, né? E Jesus dizia: desce daí, venha para cá. Deixa de ficar em cima desse muro. Tome uma decisão. Aí ele olhava para o lado, o inimigo não falava nada, só olhava. E por diversas vezes, segundo a pessoa que estava contando a história, esse diálogo aconteceu. E ele ficava cada vez mais intrigado do porquê o outro lado não dizia nada. Até que ele teve coragem e perguntou: veja bem, aqui estou. De um lado, Jesus me convida a descer do muro e você não me fala nada para ir para o seu lado. Aí o inimigo diz para ele: para mim não importa você vir para o meu lado. Estar em cima do muro já é o bastante para mim. Interessante isso, né? Aí, de novo, qual é o padrão de Deus? Ele é alto. Então, não adianta
a gente entregar um pedacinho ou transformar um pouquinho de quem nós somos. Ele quer por completo. Kelly, mas qual é o propósito disso? Conhecer a Deus. Se não houver esse processo de transformação por completo, você não conhece a Deus de verdade. Você só o conhece de ouvir falar. Mas ele está muito ansioso de contigo andar. E por fim, sobre isso aqui ainda, há um negócio bem interessante. Jesus, quando ele convidou todos os discípulos, quando ele me convida e quando ele te convida, lembra do padrão alto? Lembra da entrega por completo? A obediência, ela é imediata. E por completo. Kelly, obediência? Obediência. Você sabe o que você tem que obedecer. Posso te dar um exemplo? Um só. Umzinho só. Está lá em Êxodo 20. Você conhece. Os 10 mandamentos. É um dos exemplos. Obediência imediata. Entrega por completo. Padrão alto. Deus é o dono do universo, o Todo-Poderoso. Ele não vai exigir de nós menos que isso. O convite dele não é menos que isso. É para nós estar. Sabe quando você recebe aqueles convites de casamento ou de alguma festa ou alguma situação, enfim, que te diz inclusive qual é o traje que você tem que vestir? É tipo isso. Se não tiver dentro, não cabe, não combina, não funciona. E você vai estar só gastando tempo. E aí, de novo, a gente fala sobre o amor de Deus. Ainda dentro dos 10 mandamentos, que é aquilo que a gente trouxe como um exemplo da obediência a Deus. Lá a gente sabe que os 10 mandamentos são divididos, né? A gente lembra? Lembram dessa situação? Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus aqui, todos nós estamos... Podemos ticar todos, gente? Podemos ticar todos? Podemos ou não podemos? Podemos, podemos. Agora a gente vai para o mais desafiador. É o mais desafiador mesmo. É ou não é? Ao próximo. A gente consegue ticar todos? Adoro a sinceridade, porque isso nos faz não sermos mentirosos. A gente precisa se desafiar todo dia. Porque amar ao próximo é o nosso maior desafio. Puxa, se eu conheço que Deus é amor, que Ele é piedoso, que Ele é misericordioso, que Ele é... E aí Ele me diz assim, ó, seja meu discípulo e venha ser assim como eu sou. Aí a gente sabe que existe o padrão. A gente entende que existe a obediência imediata. Amamos a Deus. Precisamos amar ao próximo. E aí entra o nosso maior desafio, onde nós somos fortemente colocados à prova todos os dias para entender se nós de fato conhecemos a Deus ou não. Vamos falar sobre isso? Em João 11, não vou ler tudo, tá bom? Vou resumir. Do versículo 1 ao 11, fala de uma história que eu acho muito linda, que é da mulher adúltera. Lembram dessa história, gente? Vão lá os fariseus, pegam a mulher em adultério e daí levam-a lá até Jesus e querem fazer o quê? Apedrejá-la. Ai, essa história é linda. Porque aqui a gente vê o amor de Jesus. Qual foi a reação de Jesus? Mas antes ele fez outra coisa. Ele confrontou. Ele confrontou. Por quê? Somos todos pecadores. E aí, os fariseus, legalistas, né?
Eles iam lá cheios de pecado, mas, enfim, eles eram legalistas. Eles pegavam a pedrinha e apedrejavam a mulher. Ah, eu trouxe isso ontem, né? Na lição. Vocês não vão lembrar, mas eu vou falar de novo. Aí vai que firma. Olha só. Vamos imaginar a situação. Ó, nós estamos lá, hein? Todos nós estamos lá. E nós seguimos os fariseus, né? Porque a gente ainda está em dúvida se a gente segue Jesus ou não, né? Imaginaram aí a cena? Imaginaram a cena? Estou lá, pegar a mulher. O que você faria? Meu Deus, pegaram ela. E agora? Qual decisão você ia tomar? Você ia apedrejar? Aí, ó, meu pai já disse aqui, ó, eu ia apedrejar. Quem mais? Quem dá mais? Vocês estão em cima do muro? Toma uma decisão. Qual decisão vocês tomariam? Não sei ainda se Jesus está aí, está mostrando uma coisa que, olha, bem diferente do que todos, né? Minha vida toda eu acreditei. Isso. Parabéns. Você foi corajoso. Parabéns. Agora, paralelo com os nossos dias de hoje. Lá em casa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto filha, enquanto tudo aquilo que eu tenho, né? E aí veja você aí, ó, você homem, dono da casa, da família, pai, trabalhador, profissional, vizinho, vizinha, ó, tá vendo? Tudo isso aí. Que mais, gente? Algum outro? Ah, eu sou filho também. Sou filho, sou filha, sou irmã, sou irmão, amigo. Isso, nora, sogra. Ah, irmão da igreja. Irmão da igreja, ovelha. Que mais? Que mais que somos, gente? É tudo isso aí, né? Somos tudo isso aí. Aí aconteceu, sei lá, uma situação. Aconteceu a situação. Querem dar um exemplo? Posso dar um exemplo, então? Um divórcio. Vou dar um exemplo. Um divórcio. Qual que vai ser a nossa reação? O fulano vai se separar, vai se divorciar. Meu Deus! Crucifica. Julga. O que mais que a gente faz? Não ouve. Não sabe nem o motivo, mas tá. Inventa história. A gente inventa. Olha o nosso poder. A gente cria uma história para justificar o nosso. Que absurdo. Aí, gente, vamos pensar. Eu não sou a favor do divórcio, né? Só para fazer, eu só coloquei um exemplo. Existem situações mil que não cabe, né? É só para fazer esse parênteses, tá? Voltando para a história. Jesus. Jesus encontrou aquela mulher, encontrou aqueles homens, aquela sociedade, desejoso de, enfim, executar a lei. E aí acontece essa situação. O que Jesus faria? Jesus faria, você está condenada. Eu estava esperando isso acontecer para eu te punir. O que Jesus faria, meus amados? Ele ouviu. Existe uma outra palavra que eu gostaria muito de ouvir de vocês. Ele o quê? Não. Acolheu. Ele acolheu. Sabe por quê? Porque ele sabe de tudo o que passou, de tudo o que aconteceu.
E ele acolheu. Você sabe de alguma coisa para você julgar alguma coisa? Sabemos nós alguma coisa? Por que então a gente está sendo tão rápido em agir assim? Como os fariseus. Quando eu tive essa visão de que muitas vezes eu fui uma... Como que é fariseu no feminino? Uma fariseia? Ai, eu senti tanta vergonha de mim mesmo. Eu fui uma fariseu, isso mesmo, irmão. É isso aí. Vocês conseguem entender isso, gente? Quando eu me vi como uma fariseu, eu me senti tão envergonhada, tão constrangida. E eu pedi misericórdia ao Senhor. Você já pensou que você está sendo uma fariseu ou um fariseu? Legalista? E Jesus, ele me convida a te convidar para você deixar esse legalismo. Para você abraçar o amor, o acolhimento, o cuidado. Isso não quer dizer que nós temos que acolher o pecado. É bem diferente. Quem que a gente tem que acolher? O ser humano. Eu preciso ser acolhida quando eu errar. Eu preciso ser acolhida quando eu errar. Ah, daí tem uma outra situação. Deixa eu ver o tempo. Meu Deus do céu, tempo. Rapidinho, eu vou terminar. Existe uma situação que é assim, ó. Quando eu estou extremamente certo e convicto, eu sou uma pessoa convicta, hein? Né, pai? Eu sou bem convicta. Que chega a ser doído. Teimosa. Uhum. Não, eu não sou tanto mais assim, eu fui transformada. Eu fui transformada. Eu ainda tenho umas convicções, mas eu sou bem mais maleável agora. A humildade chegou para mim. Mas não sou ainda transformada. E eu tenho as minhas convicções. Tenho gênero, número e grau. Aquele pau, esse banco é uma pedra. E aí vem o outro, que também tem as suas convicções, os seus ideais, as suas crenças, e diz: não, esse banco aqui é ferro. Vem um terceiro ainda que diz que esse banco aqui é de madeira. Eu me junto com o de ferro e falo: ele está errado. Porque as nossas convicções não pode ser madeira. Quase que concordo com você que é ferro, mas eu ainda acho que é pedra. Vamos nos unir contra. É. Motim. Vamos fazer força. Meus amados, quando nós temos as nossas convicções, as nossas crenças, e nós estamos tão fechados diante daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita, qual é a probabilidade de eu me abrir para ouvir o outro? Alta, média ou baixa? Ou nula? Vai ter que trabalhar um pouquinho? Vai ser baixa? Eu digo que no calor da emoção, a probabilidade é baixíssima, a nula, de eu ser transformada, quer dizer, de eu ter a minha mente aberta a enxergar que isso é um banco de madeira. Porque eu tenho as minhas crenças e as minhas convicções. E aí eu te pergunto, os fariseus tinham as suas crenças, tinham as suas convicções, mas eles eram o quê? Apáticos, que é o inverso, né? Eu esqueci o nome. De empático. Sabe quando é o inverso da palavra? É apático e empático. Antônimo, isso. Antônimo. Então, eu tenho crença nas minhas convicções. Gente, e aí eu vou tentar ser bastante direta, porque Jesus me disse que eu precisava ser direta aqui hoje. Para de ser o dono das verdades. Abre a sua mente para
estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Para de ser tão fechado. A pergunta para você, para mim hoje é: ser assim está sendo fácil ou difícil? Ser inflexível está sendo prazeroso ou doloroso? Ser inflexível é alguém não aberto a nenhum tipo de negociação, a nenhum tipo de olhar sobre outras perspectivas. É ser fechado. Jesus, ele é direto. Ele diz assim: siga-me e transforme as suas vidas, porque eu as transformarei. Jesus, ele é empático. Ele deu tantos exemplos, tanto. Essa da mulher adúltera foi um. De quando ele ressuscitou foi outro. Mas o mais lindo de todos foi quando ele, por mais que ninguém o amasse, ele morreu por mim e por você. Há explicação desse amor? Sem querer nada em troca. Mas Jesus, quando ele veio a essa terra, porque estava muito difícil, ele veio para resgatar aquilo que ele já tinha ensinado desde o princípio. Pensar, né, gente? Lá em Êxodo, faz pensar, né? Toda a trajetória até Jesus vir, ele veio só para reforçar aquilo que ele já tinha dito desde o início, daí depois ele disse de novo, e ele vivia dizendo, aí ele veio até, ele cumpriu, ele fez, ele mostrou. Aí agora é o seguinte, ele está nos lembrando de novo de tudo isso. Conseguem compreender? Vamos abrir a mente. Eu sei que é difícil. Mas não faça isso sozinho. Abra a mente primeiro, seu coração, para o lugar que nós acabamos de dizer, que nós arrumamos ela toda, nós preparamos, nós a perfumamos para que ele tomasse o seu lugar de honra. Aí, lembrar que o padrão é alto e não é um pedacinho, é tudinho. Porque senão não vai funcionar. Por favor, Colossenses 3:23, e eu vou concluir. Sabe quais são os desejos de Deus para nós? Um dos, né? Que nós sejamos felizes. Sim. Aqui, nessa terra, onde existe muita dor, muita tragédia, muita falta de humanidade. E como isso é possível? Com Ele. Sem Ele, sinto muito, mas você vai continuar patinando. Colossenses 3:23 diz assim, ó. Em tudo o que... eu não gosto dessa tradução. Mas enfim. Tem a tradução que está na minha Bíblia, que diz assim, que em tudo o que fizermos, que nós façamos para o Senhor. Sabe quando você trata alguém com desrespeito? Sabe quando você vê uma situação e se faz de indiferente? Quando você julga, enfim. Lembre que você vai estar fazendo para alguém. E é para quem? Para o Senhor. Então, se eu trato com desrespeito, eu estou denegrindo. Porque Jesus, o Senhor, ele não faz isso. Quando eu trabalho desonradamente, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me orientou a fazer. Mas, se eu faço, e eu faço com amor, com cuidado, com empatia, com afinco, com desejo,
eu faço para o Senhor, porque é para Ele, não é para os outros. Não é importando com um obrigado, com um agradecimento, com uma certificação, com uma gratificação, porque não é, amados, não é para a Sueli que eu estou fazendo. É para o próprio Deus. Quer honra melhor que a dele? Do que da Sueli? Eu te amo, mas eu prefiro que Deus me honre do que você me dê um presentinho. Vocês conseguem compreender isso, gente? Então, tudo aquilo que a gente faz não é para o outro nos dar de volta. É para o próprio Deus. É para Ele que a gente deve fazer. E para concluir agora, é de verdade, Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando a gente faz o bem, ele vem. E esse versículo, ele me diz isso. Eu colherei. Eu colherei. E o cérebro, né? Deus é tão maravilhoso que ele fez tudo bem certinho. Não existe sombra de dúvida. A ciência afirma isso. Que fazer o bem faz bem. Todos os hormônios da felicidade, serotonina, esqueci. Enfim, tem outros dois hormônios que eu me esqueci. Dispara em nós um neurotransmissor e nos faz sentir bem. Então, se eu cuido da minha família, se eu cuido das minhas relações, se eu cuido do meu trabalho, eu estou fazendo primeiro porque eu estou fazendo para o Senhor. E aí, ele me diz que no tempo certo, eu colherei. E o cérebro ainda me diz que eu estou me sentindo super bem com isso. Doar, ajudar, fazer o bem, honrar, respeitar, cuidar, zelar, ser gentil, faz bem. Então, o convite hoje é: se você conhece a Deus, você consegue ter uma relação muito saudável com todos os que estão à sua volta. Caso contrário, cuidado com o que você há de ceifar. Em nome de Jesus, eu concluo essa mensagem. E eu quero te convidar a ficar em pé, para que a gente ore a Deus gratos por esta reflexão. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigada, Senhor, por nos orientar. Obrigada, Senhor, por nos fazer relembrar, por nos recobrar, Senhor, a memória. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina desde o princípio, que é amar, que é zelar, que é cuidar, para que nós, Senhor, tenhamos paz, para que nós sejamos felizes, para que nós provoquemos o bem, porque, Senhor, isso te faz bem. Senhor, isso faz com que o Senhor honre-nos aqui, Senhor, nesta terra. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos capacite a viver situações aqui inimagináveis, mas vivendo na segurança e na paz que só vem de Ti. Obrigada, Senhor, por teu cuidado. Eu clamo a Ti, Senhor, na vida de cada um dos nossos amados irmãos que aqui estão, que receberam esta palavra, Senhor. Que eles sejam fortes, corajosos, ousados e gentis. Primeiro com eles, para depois ser com o próximo. Querido Deus, ajude-os, fortaleça-os, para que eles vivam essa transformação que só em Ti, Senhor, é possível. Querido Deus, eu clamo a Ti, por Tua graça e misericórdia. Eu dependo de Ti, nós dependemos de Ti. E eu te peço, Senhor, não nos abandone, não nos deixe, Senhor. Fica conosco, fortalece as nossas vidas, nos encoraja, Senhor, a sermos perseverantes. No Teu nome santo, Jesus. Amém, querido Deus, amém.